Uma sindemia é uma união de pandemias que compartilham fatores sociais fundamentais em comum. As três pandemias que vamos tratar são as de obesidade, mudanças climáticas e desnutrição. Existe um equívoco profundamente enraizado que requer uma solução. O problema do termo consumo excessivo é que por detrás dele há problemas de superprodução. Consumo excessivo é um termo que pode ser mal utilizado para sugerir que os consumidores são culpados pelas consequências do seu comportamento de consumo, levando a políticas para, teoricamente, educar os consumidores a comer menos, viajar menos, comprar menos carros e assim por diante. Mas o consumo excessivo é estimulado principalmente pelo impulso para o aumento da produção e promoção consequente de bens de consumo. Quanto mais se produz, mais se compra. Dentro da superprodução, existe a produção de alimentos obesogênicos que visam outras demandas sem ser a qualidade de vida. As pessoas podem não necessariamente querer alimentar seus filhos com fast food. Demandas decorrentes da vida das pessoas muitas vezes tornam os fast foods processados de restaurantes deliveries a opção mais fácil, conveniente e racional, dada a realidade da pessoa, mesmo que essa opção não seja a opção mais saudável. Disso, o aumento da obesidade é um reflexo do sistema econômico global, que prioriza a geração de riquezas sobre a geração de saúde, afetando mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. E essa doença é responsável por aproximadamente 4 milhões de mortes por ano. Além disso, os custos econômicos atuais da obesidade são estimados em aproximadamente 2,8% do produto interno bruto mundial. Portanto, deve-se implementar políticas para ambientes alimentares mais saudáveis. No entanto, as respostas políticas que os países vêm dando à obesidade, à desnutrição e às mudanças climáticas, como problemas isolados, são lentas e ineficazes. Essa falta de vontade política acontece porque os decidores relutam em implementar medidas eficazes, a uma forte oposição causada por interesses comerciais. As pandemias de obesidade e desnutrição acarretam em outros fatores como as mudanças climáticas, pois a indústria alimentícia, além de gerar um mau estilo de vida contemporâneo, gera de 25% a 30% das emissões de gases do efeito estufa, sendo que a produção de gado corresponde por mais da metade disso. Sistemas de transporte que privilegiam automóveis promovem o sedentarismo e geram de 14% a 25% das emissões de gases de efeito estufa. Dessa forma, vimos que tanto a superprodução de alimentos quanto a adoção de uma vida sedentária que atenua a obesidade acaba tendo como consequência o agravamento das mudanças climáticas, que, por sua vez, causam um estrago enorme tanto no meio ambiente quanto na vida humana. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, as mudanças climáticas ou alterações climáticas referem-se a uma alteração no estado do clima que persiste durante um longo período de tempo, tipicamente décadas ou mais. Essas alterações tendem a ocorrer naturalmente com o aquecimento natural da Terra. Entretanto, já comprova-se hoje que as ações do homem contribuem para a atenuação dessas alterações, principalmente após a Revolução Industrial, e causam diversos impactos negativos no planeta, atingindo o ar, a água, o solo e até a biodiversidade do planeta. O aumento excessivo de gases estufas, como dióxido de carbono e gás metano, acabam se acumulando na atmosfera e gerando aquecimento exacerbado do planeta, o famoso aquecimento global. A cada grau Celsius aumentado acima do limite que é considerado como seguro pelo consenso científico na temperatura da Terra, já acarretaria em consequências irreversíveis. O aquecimento anormal da Terra fez com que a extensão média anual do gelo na Antártica venha diminuindo 2,7% na última década, e é o que chamamos de derretimento das calotas polares. Em relação à biodiversidade, a variação de apenas 1 grau na temperatura já causa ameaça de extinção de várias espécies, tanto terrestres quanto marinhas, além de causar 80% do branqueamento de recifes de corais,
ou seja, afeta diretamente o nosso ecossistema. Outro fator importante em relação aos impactos desse aquecimento é a diminuição na demanda de água e o agravamento da seca em diversas regiões, o que consequentemente atingiria muito a vida da população, que não teria fácil acesso à água, tanto para consumo quanto para irrigar as suas terras de plantio. Mas você já parou para pensar em como essas alterações climáticas têm relação com a desnutrição? Segundo o relatório completo da The Lancet, a mudança climática é um dos fatores que pode agravar a desnutrição, tendo em consideração que a mudança climática afeta os sistemas alimentares, o qual está diretamente ligado a uma alimentação saudável. Isso porque alterações climáticas, como por exemplo o aquecimento global, pode, principalmente em regiões tropicais, diminuir a produção alimentícia. Ainda assim, a respeito desse fator sindêmico apresentado, é mostrado que concentrações elevadas de dióxido de carbono diminuem a quantidade de proteínas e micronutrientes dos alimentos, como por exemplo o zinco, o potássio, o cálcio, o ferro, desses alimentos vegetais, fazendo com que esses alimentos fiquem com uma concentração baixa de nutrientes, o que contribui para a desnutrição. Pode-se afirmar que os fatores da desnutrição, a obesidade e outros riscos alimentares estão associados a 19% de doenças e mortes prematuras no mundo todo. A desnutrição está em maior evidência em países de média e baixa renda, que ainda, segundo o relatório, está relacionado aos eventos climáticos extremos que geram secas e enchentes, levando ao aumento de doenças transmitidas por alimentos e outras doenças infecciosas. Cerca de 2 bilhões de pessoas sofrem de deficiências de micronutrientes e 815 milhões são cronicamente desnutridas. Além disso, segundo o relatório da comissão, a desnutrição apresenta altos custos, principalmente para os países do continente africano e asiático, onde apresenta maior evidência. Cerca de 11% do PIB na África e da Ásia. No entanto, a comissão declara que, tendo em consideração esse fator sindêmico, a desnutrição é caracterizada desde a infância até a vida adulta. Pode-se considerar que as estimativas ainda são baixas. Temos como parâmetro que no Brasil, segundo a Unicef, 30% das crianças indígenas são afetadas por desnutrição crônica, tendo 2 vezes mais chances de morrer antes de 1 ano do que outras crianças brasileiras. Como consequência, esse aumento da desnutrição fetal e infantil acaba aumentando os riscos da obesidade na fase adulta. O objetivo de mitigar a sindemia global, algumas medidas podem ser aplicadas, como a redução do consumo de carne, pois iria proporcionar dietas mais saudáveis, mais terras disponíveis para a agricultura e redução dos gases estufa. Além disso, poderiam haver mudanças nos modos de transporte. Isso afetaria diretamente as 3 pandemias, tornando as pessoas menos sedentárias no caso dos transportes, como bicicletas, por exemplo, transportes mais baratos e ecologicamente corretos, diminuindo a emissão dos gases estufa. Então, é necessário um esforço conjunto para que a sinergia das pandemias seja superada. Essas ações sinérgicas são essenciais para alcançar a saúde do planeta, que definimos como a saúde e o bem-estar dos seres humanos e dos ambientes naturais dos quais somos dependentes.